Olá! Hoje estamos retomando Pode Criar. É o primeiro do ano de 2023 e com muito prazer a gente retoma um tema que tínhamos iniciado o ano passado, né? Estávamos trabalhando a questão da psicopatologia. Nós trabalhamos o tema da neurose, da histeria, né? Neurose histérica, da histeria com a Camila Terra. E hoje a gente tem o prazer de ter como convidado Sander Machado da Silva. Né? É com muita satisfação que eu apresento, né, um colega, um querido, que é psicanalista, pesquisador e escritor. Tá? Ele é membro efetivo do CEP e aderente da Apola. Atende adultos. Além disso, autor do livro Retornos do Homem dos Lobos, com a Débora Zafari Lora, e Retorno do Caso Dora. Tá? Então, é com muita satisfação assim, que a gente tem ele aqui conosco para aprofundar o tema da neurose obsessiva. Né? O Sander vem, assim, é um grande estudioso, é uma pessoa que aprofunda muito e é com muita alegria, então, que a gente recebe aqui, Sander, né, no primeiro Pode Criar de 2023, né? Então, marca o ano, assim, tomara que seja um ano bem produtivo. E nos conta um pouquinho, assim, das tuas produções. Tu estava me falando que tem um outro livro, um e-book, né? Nos conta um pouquinho, né, da tua trajetória também. Vamos lá. Vamos nessa, então. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo. E mais um bate-papo, né? Entre alguns aí que a gente já teve. Falando das publicações, a gente estava conversando, eu tenho um livro de distribuição gratuita, né? Um livro digital que eu escrevi na pandemia. E até a ideia de ser distribuição gratuita foi para fazer... Circular as ideias e não o vírus e tal, né? Então, acho que foi um livro que eu também fiz com essa proposta. Se chama Provocações Psicanalíticas, bastante de temas contemporâneos, temas diversos, tem algum texto sobre clínica, tem algum outro texto sobre ética, psicanálise, tem algum texto que tem algum diálogo com arte também, né? Ele dá para baixar ele está no meu link da biografia de uma página, que é uma página profissional que eu tenho, que é o arroba lá do Instagram, né? Outra Cena Psicanálise, né? Tudo junto. Sim. E aí no link da biografia dá para fazer o download dele, tem bastante coisa lá. Sim. Mas muito, muito interessante, né? Assim, tu trabalhou com o Retornos do Caso Dora, Retorno do Homem dos Lobos, e hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a neurose obsessiva, né? Aqui, toda a parte clínica que tu traz nesses aprofundamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, provavelmente do Homem dos Ratos. Sim, né? vai aparecer, com certeza, né? Um clássico do Freud. Então, queria te escutar um pouquinho, Sander, assim, como é que é toda assim, a trajetória, o que te chamou a atenção, assim, de estudar esse tema, né? E vir compartilhar conosco. Sim. Bom, até... vamos ver como introduzir esse tema, assim, né? Uma coisa, enquanto tu comentava, me ocorreu de dizer que se me perguntassem, né? Uma boa... Sander, quero começar a estudar psicanálise, né? Por onde tu indicaria? Eu diria que pelos casos do Freud. Né? Claro que nessas duas compilações, né? Eu e a Débora organizamos, cada um dos livros tem diversos autores convidados e tal. Muitos dos capítulos, enfim, trazem, inclusive, releituras, problematizações da forma com que o Freud conduziu os seus casos. Mas os casos clínicos do Freud, eles são muito interessantes, no sentido que são casos em abertos, inclusive por isso passíveis de críticas, que no geral é o que faz a gente avançar, né? Sim. Ele tem uma estratégia muito interessante que, fora o caso do Homem dos Ratos, o Ernest... Lenzer, acho que era o sobrenome dele, não tenho bem certeza se eu pronunciei correto. Ele morreu pouco tempo depois, na Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele tinha sido tomado pelo Freud como um caso de sucesso, de cura analítica, né? Diferente de todos os outros casos que ele publica, né? Então, ele apresenta o que ele mesmo chega, em algum momento, a chamar de fracassos clínicos, né? Mas que são justamente pelos pontos ali de confusão, de impasse, que ele mesmo... vai se dando conta e vai até escrevendo exatamente, sobre, né? Então, são casos muito interessantes nesse sentido. E também porque eles cruzam muitos assuntos. Cruzam os temas mais teóricos, metapsicológicos. O Homem dos Lobos tem bastante coisa de epistemologia da psicanálise, pelo menos da psicanálise freudiana. Então...
teoria da técnica, enfim, a forma com que ele relata os casos clínicos, que são sempre em cima de formações do inconsciente, né? Sim. Em cima de sintomas, dos sonhos. Então é muito interessante em vários níveis, assim. Foi por isso que eu resolvi, eu e a Débora, na época. Agora eu tô com outros projetos, tem outras coisas aí no forno, né? Não, aguardem. Não relacionadas com os casos do Freud, mas hoje acho que a gente vai poder visitar aí o Homem dos Ratos e alguma coisa do Homem dos Lobos também. A proposta que eu te disse, né, assim, e que nós ficamos em aberto ainda em 2022, era trabalhar a questão da psicopatologia psicanalítica, né? Então, a nossa proposta hoje é falar sobre a neurose obsessiva. Eu vou te propor, assim, começar falando o que é uma neurose, né? Como é que tu entende, né? Como é que eu posso classificar, entender uma neurose? Sim. Dentro do ponto de vista psicanalítico, obviamente, né? De fato, neurose é um termo que vem antes da psicanálise, né? Mas pegando aí... Porque o Freud, ele divide, né, classicamente a psicopatologia dele numa espécie de tríade, né? Neurose, psicose e perversão. Que a gente poderia colocar, digamos que cada forma de neurose, ela tem um mecanismo que dá a estrutura dessa neurose, né? No caso... Desculpa, cada psicopatologia tem o seu mecanismo próprio, né? Que o Freud vai teorizando ao longo da obra. No caso da neurose, o recalque. Né? No caso da perversão, a Verleugnung, né? Que teria várias traduções, como desmentido, denegação. Né? E na psicose, um termo Verwerfung, que está pela primeira vez utilizado pelo Freud no caso do Homem dos Lobos, que depois vai ficar conhecido como repúdio nas traduções mais clássicas da obra do Freud, ou na tradução do Lacan ele vai propor um outro termo que seria a forclusão, do nome do pai, né? Mas por que eu estou, digamos assim, entrando por essa porta, assim, por esses nomes difíceis, né? Porque cada um desses mecanismos, ele seria uma forma de lidar com o desejo. Exato. Ou seja, cada psicopatologia, né, a partir do Freud, a gente até poderia fazer um deslocamento dessa expressão psicopatologia, né, para pensar em estrutura. E cada uma dessas estruturas, na verdade, é uma forma de se posicionar em relação ao desejo. Sim. Né? E aí vão ter maneiras específicas, né? Bom, dentro da neurose, né, em alteridade, diferença aí dessas outras estruturas, Freud ainda vai propor uma outra tríade, né, que seria a neurose histérica de conversão, né, a neurose histérica de angústia, que seria a fobia, né, e a neurose obsessiva, que é um termo... não sei se eu vou pronunciar certo, até consultei o Rafael Werner, que é um amigo meu, colega, que é filósofo. Psicanalista também, né? E que, enfim, que fala alemão fluentemente e tal. Eu perguntei para ele como é que... Mostrei para ele como é que era o termo. Me ensina a pronunciar o termo. Sim. Eu não sei se eu vou pronunciar certo ou não, se eu aprendi bem, né? Mas seria algo como Zwangsneurose, né? Que seria esse Zwang... que seria a parte do compulsiva, porque, na verdade, seria a melhor tradução, melhor até do que neurose obsessiva, seria a neurose compulsiva ou coercitiva. E esse termo, em alemão, ele tem um uso coloquial, e o Freud volta e meia usava, assim como a Verdrängung, né, que a gente traduz por recalque ou recalcamento, também era um termo que tinha usos coloquiais, né? E o Freud propositadamente também usa essa... Porque ele também queria que... Claro, para nós soa muito difícil, mas a época dele, no contexto dele, ele fazia questão de se fazer entendido e usar termos que fossem comuns ali no contexto dele, né? Então, só que esse termo, originalmente, né, ele teria a ver com uma espécie de coerção, porque em português, a parte do que a gente chama de compulsão, a gente associa muito com o comportamento. Com certeza. O comportamento de higienizar as mãos repetidamente, de conferir se as bocas do fogão estão abertas ou não, e por aí vai, né? Que seriam essas espécies de medidas protetoras ou cerimoniais obsessivos, que o Freud, a gente certamente vai falar bastante disso também, né? Mas que essa parte essa espécie de passagem ao ato mesmo, que seja um ato simbólico, ela seria secundária a uma coerção que está no nível do pensamento. Claro. Né? Então, para a gente entender bem, para não ficar só nos termos difíceis, né, mas entender bem
por que o Freud... tem essa neurose, psicose e perversão, como, assim, digamos, grandes estruturas clínicas, e dentro da neurose ele faz essas outras separações, porque ele vai entender que existe uma cisão, que ele usa um termo lá, Spaltung, né, que seria cisão ou divisão, que incide, né, assim, separando o afeto da representação. Exato. E que isso vai acontecer de forma diferente nessas 3 neuroses, né? Que no caso da histeria, então, essa cisão do afeto, né, especialmente da angústia, vai ter a ver com o corpo, né, na fobia, né, ou na neurose de angústia, com um objeto. E no caso da neurose obsessiva ou neurose compulsiva, se a gente fosse ser mais fiel ao termo original, tem a ver com o nível do pensamento. Né? Então, seria uma espécie de neurose do pensamento. Por isso que a compulsão a gente não deveria associar tanto ao comportamento, mas assim, ao pensamento, que é onde realmente está ali. Porque tem uma ruminação do pensamento, né? Isso é uma característica desses pacientes, né? Sim. O Freud, inclusive, ele chega a dizer que a neurose obsessiva ou compulsiva, enfim, é difícil fugir do termo que a gente está mais acostumado, inclusive no nosso meio, né? Ele diz que ela seria a doença da dúvida. E a dúvida tem tudo a ver com isso que tu já começou a entrar da ruminação, né? Um exemplo clássico, né, que está no caso, também o mais clássico de neurose obsessiva publicado, né? Não só, eu diria, na psicanálise, mas na história da psicopatologia, na psicopatologia fundamental, também é um caso clássico do Homem dos Ratos. Tem muitas cenas, né? Tem uma, por exemplo, que vem vindo a amada dele numa carruagem por uma determinada rua, parece que ela está com um primo, algo assim, e tem uma pedra no meio da rua, né? E aí ele imagina que a carruagem, a roda vai bater na pedra e ela vai cair, enfim, vai se machucar ou eventualmente morrer. E aí ele retira essa pedra do meio da rua, né, para impedir que esse acidente aconteça, que é um acidente em alguma medida desejado por ele, né, mas ele toma essa medida, digamos assim, reparativa, né, da própria agressividade dele. E então, só que ele enxerga o buraco que ele retirou e ele pensa, mas que a carruagem vai vir, a roda vai cair no buraco, vai provocar o acidente. Então ele fica ali tirando e recolocando... Fica sem saída. Sem saída, tirando e recolocando a pedra, né, no caminho. Tem um poema, né, nosso aqui, sobre a pedra no caminho. Então, mas que digamos, esse ato, ele é, digamos assim, efeito dessa coerção do pensamento. Né, dessa tentativa de controle daquele impulso agressivo ali, né. Que tem todo um conflito e uma ambivalência também. Sim. Que é um dos outros, uma das características que mais se fala que o Freud marca bastante também. Nos casos de neurose obsessiva seria essa ambivalência assim, entre amor e ódio, né? Que eles seriam assim, muito intensos e proporcionalmente intensos. Isso no Homem dos Ratos está muito presente também na relação dele com o pai, né? Sim. E com a amada, né? A mulher desejada e a mulher que os pais gostariam, né? Que ele tem esse problema do casamento encomendado, né? Que inclusive era muito comum ali na época. No contexto da época, mas também da sociedade judaica ali, que o Freud está inserido. Tem muitos casamentos arranjados para que se case dentro da comunidade, para manter a comunidade, manter a tradição, né? Então... ele teria um casamento, se eu não me engano, com uma prima. Né? E teria uma outra pessoa que é por quem ele, de fato, seria apaixonado e tal, né? Que é uma situação parecida com Repete, né? Um mito familiar dele, porque o pai também teve a mesma situação. Casou com a mãe dele, que era uma mulher de posses, né? Tinha toda a relação com o dote, até porque ele tinha uma questão de dívida de jogo também, né? O pai dele era um militar que... apostou, foi perdendo apostas no jogo e ele, inclusive, estava com algum montante de dinheiro que era do exército e ele apostou com aquele dinheiro e perdeu. Então, ele arrumou um problemão com aquilo. E aí, teve um amigo dele que salvou ele dessa dívida, emprestou um dinheiro, mas ele nunca pôde pagar esse amigo. Então, ele tinha situações, assim, recorrentes. Ele também tinha uma amada que era, digamos assim, camponesa ou algo do gênero. Acho que o Freud usa uma expressão, assim, para descrever.
e teve esse casamento, que era um casamento arranjado, mas que também tinha essa espécie de arranjo financeiro, né? Mas ele fica com uma dívida com esse amigo, que a princípio nunca teria sido paga. E isso aconteceu num contexto militar ali, né? E o Homem dos Ratos, quando ele está num exercício militar, numa manobra, numa região ali perto de Viena, ele escuta primeiro, agora eu não lembro exatamente a ordem, mas ele tinha perdido um óculos dele. Exato. E ele faz uma encomenda para o médico dele, para que esse óculos venha a Viena, e aí vai ser pago na entrega no correio. E esse dinheiro, então, vai ser remetido de volta para o médico. Só que é outra pessoa que recebe essa encomenda e que paga por ele, né? Isso tá no plano de fundo. E nesse contexto ali, ele escuta um capitão, que ele chama de Capitão Cruel, contado uma cena de tortura, que era um suplício oriental, que pegavam, enfim, a pessoa que ia ser torturada, ela era inserido um rato ou ratos dentro de um recipiente, algo como um balde, com um pequeno furo, né, por onde um ferro em brasa era cutucado esses ratos, e esse balde ou recipiente era colocado nas nádegas, na bunda ali, né, do torturado, e que então o rato, ao ser ali atiçado pelo ferro em brasa, para procurar uma saída, escavaria essa saída pelo ânus. Então, uma tortura terrível, assim, né? E ele escuta essa cena muito chocado, fica muito mobilizado com essa crueldade. Parece que esse capitão já tinha dado demonstrações para ele, outras demonstrações de crueldade. E aí, depois dessa cena, o capitão, em algum momento, fala para ele: olha, tu tem que pagar o tenente B pelos teus óculos que ele recebeu, tá aí os óculos e tal. E aí vem um pensamento para ele, né? Uma espécie do que muitas vezes é chamado hoje de pensamento intrusivo, né? Mas um pensamento, enfim, que invade ele, algo como: bom, se eu não pagar essa dívida, esse suplício pode acontecer com a dama, né? Com a amante, a amada dele, ou com o pai. Primeiro, no texto do Freud aparece primeiro em relação à dama, mas no momento posterior ele faz uma espécie de acréscimo, e que poderia ter acontecido com o pai também. Uma coisa que nos interessa muito sobre isso é que o pai dele já está morto quando isso acontece. Então, como assim que isso poderia acontecer também com o pai? Né? Esse é um primeiro ponto que, inclusive, chama muito a atenção do Freud, né? E é interessante porque tem a ver com dinheiro. Pois né? A dívida. Tem o tema tem a dúvida. Assim, como é que ele vai pagar? Tem a dúvida, mas também tem a dívida. Né? Que dívida também pode ser uma conjugação do verbo dever, né? Sim. Então, a gente teria essa relação aqui no caso. Eu não vou lembrar bem como é que são as pronúncias em alemão. Talvez eu até tenha anotado aqui em algum lugar. Acho que eu tenho uma cola aqui. Eu acho que é Verheiraten, que é casamento, mas que em alemão é Raten, é rato, né? Mas no Verheiraten também tem ali essa homofonia com rato. E o pai dele era chamado, ele escutava, por causa dessa dívida e tal que o pai teve, tinha esse hábito do jogo, eu acho que é Spielrat, que quer dizer rato de jogo. Então aqui começa a se montar toda uma cadeia associativa. Né? Em alemão, daí não sei bem qual é a expressão, mas eu sei que se fala como em português, por exemplo, se a gente vai dividir uma conta, a gente pede... vamos ratear essa pizza, ou o que for, né? Que existe essa expressão também. Então, aqui a relação entre casamento com o dote, com o dinheiro, a dívida, o ratear a dívida e a cena de tortura dos ratos. Claro. Então, aquilo ali monta toda, digamos, um complexo, uma cadeia associativa. Né? Que vai ser, digamos assim, o desencadeante dessa neurose, né? E é interessante porque depois ele descobre que, na verdade, quem pagou o recebimento lá dos óculos dele foi o tenente A. Mas ele tinha prometido que pagaria a dívida para o tenente B. E o Freud vai ter uma sacada, né, que era uma dívida logicamente impossível de ser paga.
né? Então, isso coloca ele nessa posição neurotizante ou neurotizada, né? De ser uma dívida impagável. De novo, sem saída. Sem saída, né? E que, como o pai, que também deixa, digamos assim, essa espécie de legado para ele, também de uma dívida não paga. Né? Claro. Então, aqui a gente tem todo esse, vamos chamar assim... trama. Toda essa trama que o Lacan tem um texto interessantíssimo sobre isso, que talvez seja... O Lacan, no Seminário 5, não lembro exatamente quais as lições do seminário, eu sei que são 2 principais. Talvez eu possa até procurar na cola aqui, que de repente eu encontro aqui. Pode usar a tua cola. Bom, daqui a pouco que ele e esse outro texto que ele tem, que foi uma conferência que ele deu bem no início, que se chama O Mito Individual do Neurótico. Que é bastante curioso, porque inclusive é um texto do Lacan que talvez seja o mais fácil de acompanhar. Olha! Ele é uma leitura que não é uma... Eu não digo que o texto seja, digamos assim, não seja complexo, mas é um texto que o Lacan coloca as coisas de forma muito clara, e também, para quem não tem tanta familiaridade, ele também é um pouco mais fácil de ler, porque é um comentário de um caso do Freud. Sim. Uma forma de começar a ler Lacan também é nos primeiros seminários ou momentos que ele comenta os casos clínicos, né? E nesse momento aqui, ele vai dizer que... Ele tem uma sacada bem interessante, porque, digamos assim, para o Freud, os principais textos dele, também para quem quer começar a ler esse tema no Freud, né, seriam, então, O Homem dos Ratos... tem um texto que se chama Caráter e Erotismo Anal, que é bem importante também. E tem um outro, que se eu não me engano, é Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Né? Que nesse texto o Freud vai dizer que a neurose obsessiva ela é como se fosse uma religião individual. Inclusive pelos cerimoniais que ela tem, né? E que a religião é como se fosse uma neurose universal. Né? Ele inverte os termos. E o Lacan, que estava lá estudando Lévi-Strauss, que foi um antropólogo, que foi um dos fundadores da USP e que viveu bastante tempo aqui no Brasil, estudou várias tribos, como as tribos Bororo, por exemplo, né? Inclusive, tem um livro dele que se chama Totemismo Hoje, que ele fala do tabu do incesto, né? Que é muito caro à psicanálise, ao Freud, ao Totem e Tabu, né? Ele fala do tabu do incesto, em algumas tribos brasileiras aqui, é interessantíssimo, né? Mas esse cara, ele, junto com o Saussure, que é o linguista, né? Ele fazia parte de uma corrente que ficou conhecida na Europa da época como estruturalismo. Quando se diz que o Lacan faz um retorno a Freud lá, ele começa... um dos caminhos que ele... Uma das formas que ele releu Freud é por esses autores, né? E então ele vai dizer que a neurose, ela tem uma estrutura de mito. Só que não é um mito coletivo. Ele é um mito individual. Sim. Então, no mito individual do Homem dos Ratos, a gente tem o quê? Um conflito entre a mulher amada e a mulher de posses, né? E essa questão ali da dívida paterna. E que isso dá a estrutura de relações dele. Ele está, digamos assim, assentado em cima desse mito. E é interessante porque o mito antecede ele, né? Sim. Tudo isso é antes mesmo dele nascer. Sim, sim. Né? Isso que é interessantíssimo, mas que ele, de alguma forma, se insere nessa narrativa. Né? E quando ele tem alguns ganchos na experiência dele, bom, aquela, digamos... Potencializa. Se instaura aquela mesma estrutura. E aí, bom, ele fica tentando... resolver os impasses, né, desse mito individual impagável, dele, que é essa dívida impagável, né? E toda a relação, quando tu fala assim, de amor e ódio com esse pai. Sim. Né? Que acho que também é bem importante, que tem a ver com ambivalência, com tudo que a gente estava comentando. Né? Sim. Uma coisa sobre isso, tem uma passagem que ela... Aliás, o Freud, num desses textos que eu citei, se eu não me engano, é no Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, ele comenta algo que a neurose obsessiva, ela é um tanto cômica, num certo sentido, né? meio tragicômica. Eu não lembro bem, não é essa expressão que o Freud usa, mas ele usa, coloca algo bem por aí. E tem passagens assim no Homem dos Ratos. Uma delas é quando ele é uma criança bem pequena,
e, enfim, tá num surto de agressividade com o pai. Só que ele não sabe xingar ainda, né? Então ele diz pro pai, seu livro, sua garrafa, sua cadeira. Ele vai pegando objetos termos aleatórios, né? E vai xingando o pai com aquele, mas falando com um tom de xingamento, né? Mas ele não dispunha de nenhum palavrão ali para xingar melhor o pai, né? E aí o pai dá uma resposta que é muito curiosa, que o pai dele diz assim para ele: esse menino, quando crescer, ele vai ser um grande homem ou um bandido. Porque ele reconhece ali a agressividade. Sim. Né? E na coisa do bandido, talvez também tenha aqui a questão da dívida não paga, ou que teria alguma transgressão. E o Homem dos Ratos, né? É muito interessante que quando ele tem esses ataques, digamos assim, de autorrecriminações, que são autorrecriminações diferentes lá da melancolia, por exemplo, né? Depois talvez a gente possa falar um pouco disso. Ele vai até um amigo. Lembrem lá que o pai tinha um amigo que salvou ele, que pagou a dívida por ele. Ele chega nesse amigo e diz assim: eu penso tal coisa, eu sou assim assado, tu não me enxerga como um criminoso miserável e outros termos que talvez não caiba colocar aqui. E o amigo acalma ele: não, tu não é um criminoso, etc, né? Mas tem a relação direta aqui, porque é como se esse enunciado do pai, né, desse a posição subjetiva dele, desse a posição no mundo, que por um lado ela fica como uma espécie de destino. Né, aqui veio ao mundo. Aqui veio o mundo e vem nessa repetição, né? E como conseguir sair disso, né? Porque daí talvez ele fique... E o Freud já abre o caso dizendo, né? Que os obsessivos costumam ser pessoas que fazem grandes contribuições para a cultura, que são pessoas muito inteligentes, que ele... O próprio Mendes Ratos era uma pessoa muito perspicaz, que teve uma entrega ali pro método psicanalítico, né? E tem todo esse drama, né? Que o destino dele é ser ou um grande homem, ou um bandido que está marcado nessa fala do pai, né? Então, disso que a gente começou a conversar, que é bastante coisa, né? Uma das coisas que aí, trazendo para a clínica psicanalítica, que eu acho interessante, até para a gente poder, talvez, diferenciar de outras formas de como escutar esse fenômeno, que na psicanálise tem esse nome, neurose obsessiva, que na psiquiatria, a princípio foi catalogado com esse nome, mas depois passou a ser chamado de TOC, por exemplo, hoje na contemporaneidade, né? De como é que se faz esse diagnóstico, né? Porque eu também acho que em psicanálise não basta que se tenha um sintoma, que a princípio é um sintoma classicamente histérico, um sintoma classicamente obsessivo, né? Que não nos bastaria o nível do fenômeno, né? A gente teria que ver, como a gente falou lá no início, a estrutura que dá uma certa relação com o desejo, né? E toda a cadeia associativa, né? Toda a trama que vai se dando aí, né? Nessa construção. Exato, e que isso também vai aparecer, digamos, ou em forma de pergunta, né? Qual é digamos assim, qual é o conflito do caso, qual é a pergunta do caso, qual é a pergunta que dá, qual é a dúvida que dá uma entrada para uma análise, né? Em qualquer uma das estruturas clínicas. E também como que isso vai se estruturar na transferência. Sim. Né? Então, quer dizer, está para além do fenômeno, né? Isso seria aqui, então, uma especificidade do diagnóstico psicanalítico que eu acho que vale a pena marcar. E de como que a gente escutaria, porque não me parece que para a clínica, e talvez até para que a gente possa trabalhar melhor, né, com os nossos analisantes, não nos basta, por exemplo, entender que o sintoma obsessivo ele tem a ver com uma ambivalência e que tem uma tentativa ali de controle da agressividade. Né? Eu vou dar um exemplo que me parece que é seguro, né? Que não teria risco de exposição e que é muito breve, assim, num certo sentido até genérico, mas que é muito ilustrativo de um sujeito, ou sujeita, homem, mulher, tanto faz, né? Que diz que... Bom, tem um sintoma de que precisa conferir o fogão, né? Porque tem medo que a casa, enfim, incendeie, mora com outras pessoas. A gente pode pensar, bom, mas aqui tem o desejo de que a casa incendeie e que queime essas pessoas. O que não é incorreto, né? Mas tem um detalhe que é a forma como esse sintoma é narrado.
E eu tô falando isso em comparação até ao Homem dos Ratos, porque ele pega a ideia do rato, do fonema, como a gente começou a falar ali. E essa pessoa descreve esse sintoma dizendo o seguinte: eu preciso conferir se as bocas estão fechadas. Sim. E é alguém que tem um segredo familiar muito importante. Olha só. Então, talvez essa seria a especificidade de como a psicanálise escutaria. Claro. Então, tu está dizendo sintoma. Assim, que eu posso ter o hábito, o ritual de fechar as bocas do fogão. Tu também pode ter, só que o meu sentido para isso e o teu sentido podem ser totalmente diferentes e certamente serão totalmente diferentes, né? Porque daí remete à subjetividade de cada um. Isso, e ao texto que dá essa subjetividade, né? Onde cada um está inserido nesse texto, digamos assim. Nesse texto ou nesse contexto? Também. Mas eu gosto também de dizer texto, porque eu até penso que... É claro que a gente fala em escuta, né? E que a gente trabalha escutando, né? Uma fala, mas eu gosto de tomar essa fala como um texto. Né? E aí eu até diria que talvez seria mais preciso dizer, ou pelo menos eu gosto dessa ideia, acho que tem argumentos a favor dessa ideia, que na verdade o que a gente faz é mais uma leitura do que uma escuta. Porque, claro que a gente escuta, mas na verdade nos interessa o que a gente está lendo naquilo que a gente está escutando. Né? E nesse sentido, se a gente fica no nível do fenômeno, por exemplo, um paranoico pode ter vários cerimoniais obsessivos. Claro. De organização, enfim, né? Assim como alguém que é obsessivo pode eventualmente ter um sintoma fóbico, ou um histérico pode ter um sintoma psicótico. O Freud descreve isso, inclusive nos casos de histeria, que ele... Na própria caso Dora, né? Tem uma alucinação olfativa que ele trabalha em algum momento. Mas vocês veem, não é exatamente o sintoma que determina a estrutura. Por isso que a gente não poderia ficar no nível do fenômeno. Sim. Mas essa estrutura aparece no texto. Né? Por exemplo, através dessa ideia de mito. Né? Depois o Lacan vai formalizar, vai trazer isso de outras formas. Né? Mas eu quis trazer isso do mito individual do neurótico porque, enfim, tem essa relação mais direta aí com o Homem dos Ratos. Né? Então, acho que isso seria uma certa particularidade. Né? E daí para a gente pensar... como que a gente vai trabalhando isso e não ficar numa posição de uma escuta, digamos assim, mais genérica, né? Sim. Se a gente entendeu que em tal sintoma é tal estrutura, então se trata de trabalhar com ambivalência ou com agressividade, né? Mais genérica e também superficial, né? Isso. Porque eu acho que a ideia dentro de uma leitura psicanalítica é exatamente aprofundar o que o paciente está querendo dizer com aquilo. Né? E o que está posto é o entendimento psicodinâmico que a gente vai fazer. Nós não estamos, como tu dissesse, tão preocupados com o fenômeno, né? Mas que sentido tem isso? Né? E poder aprofundar isso junto com o paciente. É que vão ter problemáticas que vão ser gerais para todos os neuróticos ou para todos os histéricos, para todos os, enfim, melancólicos, por exemplo, né? Mas que, como aquilo acontece naquele caso, né? E como a gente trabalharia naquele texto ou naquele contexto também, para aproveitar o termo que tu utilizou. Né? Sim. Eu fico um pouco presa na questão do sem saída, né? Porque é um sofrimento imenso, né? Desse paciente e fico pensando assim, como é que ele chega? Né? Como é que ele vai chegando para um processo analítico, né? E ao mesmo tempo, em que lugar ele coloca esse analista, né? Em determinado momento, nós discutimos um material clínico e tu me apontava assim, a impotência que, em algum momento, o neurótico obsessivo coloca, né, o analista. Né? Então, isso na relação transferencial e contratransferencial também aparece, né, de uma forma muito significativa e pesada. Às vezes, tu tem a sensação que tu não está conseguindo penetrar esse paciente. Sim. Né? Uma das primeiras... Bom, o Freud, ele escreve incrivelmente bem, né?
E eu penso que, especialmente nos casos clínicos, apesar de que Luto e Melancolia, eu acho um texto primoroso, maravilhoso dele. Tem outros também, poderia falar. Sim. Vários aqui, mas os casos clínicos eu acho que ele escreve realmente muito bem, assim. E uma das coisas que ele escreve, né, por isso que é bom de se remeter aos casos, né, insistindo um pouco nisso, é que ele não conseguia entender a sequência da história do Homem dos Ratos. Ele, assim, ele traz tanta informação, ao mesmo tempo com tanta minúcia, mas ao mesmo tempo tão confusa, com tantas contradições. Que parece, às vezes, tem uma nuance meio psicótica, né? Enfim, né? Mas daí tem a ver com o que tu dizia, assim, a questão do mito. Que, digamos assim, eventualmente até poderia haver. Tem autores que comentam, né? Sobre um eventual núcleo, ou sei lá qual é a expressão psicótico, no caso do Homem dos Ratos, ou uma certa proximidade entre a neurose obsessiva e a paranoia. Também existe essa discussão, né? Mas aqui eu acho que é bem típico da neurose obsessiva, né? Ser uma narrativa que é muito enroscada, que é muito truncada, que é muito difícil de entrar, que tem muitas explicações, que tem muitas detalhes, racionalizações, né? Que muitas vezes ela nos coloca nessa posição de impotência, de bom, não anda, não sei como eu até me vem um analisante na memória, assim, até agora vem um segundo também, na verdade, que eu lembro que ele praticamente concordava, aceitava, assim, né, quase qualquer intervenção que eu fizesse. E logo depois botava uma vírgula e um mas, e sempre trazia um contraponto, ou se colocava em dúvida, né, mas que faz parte desse jogo enrosco, né, esse enrosco obsessivo. Ou coisas que acontecem bastante, assim, também como... isso é bem comum, assim, né? Em caso de neurose obsessiva, o analista coloca uma pergunta e, antes de vir qualquer associação ou qualquer resposta, por que da pergunta? Não, mas só para eu entender e tal, né? Bom, né, nesse tipo de situação eu diria, olha, vamos ver o que te vem, e não importa tanto o porquê da pergunta, porque já é uma tentativa de anular a pergunta. Claro. De que aquilo não entre, não cause nenhum efeito, né? Uma tentativa de, talvez, desligar qualquer mobilização afetiva que, por exemplo, uma pergunta, uma intervenção, uma interpretação poderia colocar, né? E aí tem a ver com controle também. Tem, que daí teria a ver com o que o Freud chama de caráter anal. Né? Só que isso é bastante interessante, até na abertura desse texto também o Freud situa que o caráter anal, ele está presente na neurose obsessiva, mas que a gente teria que entender que o caráter anal, ele também é civilizatório, né? Porque, digamos, dos temas anais, assim, da sujeira, da agressividade, da bagunça, né? O Freud vai entender que eles precisam ser invertidos no contrário, sublimados, né? E que o próprio processo civilizatório depende disso. Sim. Né? De uma espécie de higienização em geral dos nossos hábitos, né? Inclusive sexuais. E acho que é nos 3 ensaios que o Freud usa uma expressão assim, que não há neurótico, principalmente neurótico obsessivo, eu acho, que não tem os seus rituais escatológicos e tal, né? Mas que essa escatologia, né, teria que ficar de fora. Então, uma coisa é a gente entender o caráter anal, no sentido, assim, de alguém que... O Freud, acho que divide o caráter anal em 3 aspectos, né? Ordeiro, parcimonioso, e tem mais um que me foge. Vou ter que procurar aqui. Procura. Vou ter que procurar porque isso aqui é importante para nós. Eu anotei isso em algum lugar. E o obstinado. Obstinado. Né? O obstinado seria o teimoso, assim, né? Sim. E depois ele vai dizer que pela obstinação existe uma certa tendência à vingança também, que é um assunto pouco falado na questão da neurose obsessiva, tem uma relação com o tema da injustiça, que é um outro tema interessante desse assunto, mas que esses traços, eles podem ser traços, por exemplo, de uma determinada cultura. Né? É muito comum que na vida cotidiana a gente se refira, por exemplo, aos germânicos ou aos japoneses
como muito ordeiros, muito organizados, parcimoniosos, etc. E com a questão afetiva muito... Talvez mais inibida. Mais inibida, né? Mas que isso não teria a ver com psicopatologia. Teria a ver com uma característica civilizatória, cultural, né? Então, e aí falando uma questão mais individual, pode ser que alguém tenha, digamos, alguém que participa de uma outra estrutura clínica, vamos chamar assim, algo de caráter anal, mas isso não dá, de novo, isso não dá a estrutura clínica. Sim. Né? Seria diferente uma neurose propriamente instaurada, né? E que, bom, o Freud aceitou a sugestão do Abraham lá, que era um psicanalista muito próximo dele, contemporâneo, né? De dividir as fases oral canibalística e a fase anal entre fase anal expulsiva e retentiva, né? Talvez o próprio Abraham e outros autores vão falar que a expulsiva teria mais a ver com a paranoia, com a projeção, e a retentiva teria mais a ver com o controle, né? E que a ideia de ponto de fixação, ela é criticável em alguns pontos, mas sem entrar nesse mérito agora, pegando o que o Freud coloca sobre isso, então que essa especificidade retentiva, né, ela seria uma das particularidades desse caráter anal, onde o neurótico obsessivo teria alguma fixação ali ao longo da sua história, né? Sim. Quando tu tá falando, me remete muito à ideia do sadismo e masoquismo, né? Do aplicar o castigo, do receber o castigo, né? Sim. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Agora é perigoso começar a falar disso e não conseguir parar mais. Não, que bom que tu me fez essa pergunta, né? Porque, bom, vou até aproveitar para comentar, né? Eu falei, tem outros projetos aí no forno, né? Um deles, que eu vou falar mais brevemente, se chama Desambiguar Freud e Lacan, que tem uma ideia... Bom, sempre se fala do retorno a Freud, que o Lacan fez, né? Temos que entender bem que sentido tem esse retorno a Freud, ou que o Lacan seria um grande freudiano, né? Tem que ver também em que sentido, e o Lacan diz em que sentido que ele faz essas duas propostas, né? E que não é necessariamente para concordar ou validar tudo a obra do Freud, tem muitos ineditismos, talvez eles fiquem um pouco apagados por a gente mal entender o que significa esse retorno a Freud. Então, ele tem esse termo desambiguação, né? Desambiguar, que é entender que não são o mesmo, né? Que tem ineditismos e que a gente, digamos assim, estuda, entende e trabalha melhor, tanto como um como o outro, quando a gente também entende as diferenças entre esses autores, né? Então, esse projeto tem isso. O outro se chama Gramáticas do Masoquismo, que é sobre o tema do masoquismo. É um livro que eu venho escrevendo aí, eu acho que deve fazer uns 7 ou 8 anos, né? Aproveitei algumas publicações que eu já tinha feito sobre o tema ao longo desses anos, e aí tem 70%, 80% do livro são capítulos inéditos. Então são 2 livros. Isso, são 2 que vão ser lançados juntos e tal. Esse segundo, na verdade, ele é uma compilação que eu organizei com a Luciana Nunes, que é amiga e colega do CEP, ela da URGS ali também. E a gente tem autores convidados. Alfredo Eidelstein, Ricardo Goldenberg, Martim Mesa, tem um time bem interessante ali. E esse outro daí, o livro solo, que é dessa minha pesquisa solo, né? Mas por que eu disse que aqui tem o perigo de eu... Não parar mais. De eu ir muito nesse assunto, porque é um tema que eu estudo muito. E eu tenho, digamos assim, uma tese que a gente teria que rever uma particularidade clínica da neurose obsessiva, ou rever a nossa prática clínica a partir do Freud, né? Porque, de fato, o Freud e muitos que seguiram ele depois dão uma ênfase. No caso do Homem dos Ratos, por exemplo, assim, os outros textos que a gente citou, Atos Obsessivos, Práticas Religiosas e Caráter Erotismo Anal, também tem uma ênfase em função do erotismo anal na agressividade e também no sadismo, né? Claro que o sadismo a gente também pode pensar se é um sadismo, digamos, no sentido mais abrangente do termo, ou se é o sadismo propriamente perverso, que também não são exatamente a mesma coisa. Mas esse sadismo e masoquismo mais generalizado, eles poderiam também estar presentes em qualquer estrutura clínica,
como uma espécie de plataforma, como, por exemplo, o narcisismo, que também está presente em qualquer da subjetividade em geral, digamos assim, né? Só que a neurose obsessiva teria como marca esse sadismo, né? Que quando... vamos voltar para Homens dos Ratos. Que o Freud escuta ele contar essa cena do suplício. Primeiro que ele em algum momento, ele pede para... Ele se levanta do divã, ele salta do divã e pede para não contar. E aí o Freud, nós não podemos ceder essa resistência, vamos precisar falar disso e tal. Ele volta ao divã e conta a cena. E o Freud diz que ele tem uma expressão no rosto que parece uma expressão de horror, mas ao prazer que ele mesmo não reconhece nele. Ao escutar aquela cena. Quer dizer, teria um prazer sádico. Sim. Porque ele pensa que esse suplício pode ser aplicado à minha amada ou ao meu pai, né? Mas que teria uma espécie de gozo sádico ali, né? Eu proporia da gente reler essa cena na chave do masoquismo. Que teria, talvez... Essa seria a tua leitura, o teu inédito, assim, a tua proposta de isso... Isso, quer dizer... tomara que seja inédito. Tomara que seja. Pelo menos eu nunca li em lugar nenhum. Sim, né? sim. Mas estudando o masoquismo, me ocorreu, né, que o Freud dá margem quando ele diz assim que o sádico também goza de modo masoquista na identificação com o sofredor que ele está torturando. Então, tem essa margem no Freud, está no texto lá das pulsões. Que todo sádico tem um lado masoquista e todo masoquista tem um lado sádico. Isso, né? E que é uma discussão que também tem as suas contradições, porque eles também não podem ser exatamente complementares, porque o sádico, ele goza do sofrimento do outro no sentido assim de que ele tem que arrancar aquele sofrimento, ou aquela angústia. Só que o masoquista, ele é voluntário para sofrer. Então o sádico, na verdade, não consegue. Tem uma piadinha um pouco... boba, mas interessante sobre isso, que coloca ela, se eu não me engano, no Seminário 6, que ele diz assim, que o sádico, ele é sádico com o masoquista, quando o masoquista diz, me bate, e o sádico diz, não. Né, que só aí é que poderia dar esse jogo. Claro. Porque senão não fecha. Não fecha. Mas que isso do Homem dos Ratos eu retomei, né? Porque tem toda essa ênfase nesses primeiros textos do Freud do sadismo na neurose obsessiva. Né? Só que lá em 1924, no texto que o Freud escreve específico sobre o masoquismo, que aí já tem a pulsão de morte, né? Ele vai dizer que o masoquismo é primário em relação ao sadismo. Primeiro viria o sadismo, né? Ali tem uma mudança teórica importante, isso, né? Que ele inverte, né? Que o masoquismo passa a ser... originário, primário, né? Então isso inverte o jogo, mas além disso, não é, esse é um ponto, mas que eu penso até que não é o principal, porque o que acontece? Lá no caso do Homem dos Lobos, que eu acho que é um caso, inclusive, que ele está muito junto ali com o Bates na criança, tem muitos momentos que o Freud analisa o masoquismo do Homem dos Lobos, né? E eu tenho até uma hipótese, que eu trabalho um pouco com ela nesse livro, que o próprio caso do Homem dos Lobos, ele, assim como os sonhos dos traumatizados pela guerra e tudo aquilo que o Freud chama assim, né, em termos simples, das vivências de dor que se repetem, né, das vivências de puro sofrimento que não estão no princípio do prazer, estão além do princípio do prazer. Por que o masoquismo é importante nisso? Porque o masoquismo é chave, é central ali, porque ele contradiz o princípio do prazer. Sim. Que ele é prazer na dor, né? Então, o masoquismo no Homem dos Lobos, os traumatizados pela guerra, que tinham os sonhos ali, que eram de pura dor, a compulsão à repetição. O Freud dá o exemplo lá do Carretel, do neto dele. Eles vão convergindo para que o Freud formule a pulsão de morte e reformule o masoquismo. E o masoquismo para o Freud, na verdade, ele é a figura clínica da pulsão de morte. Claro. Não é o sadismo. Sim. Até porque a pulsão de morte, digamos, seria autodestrutiva, né? Quando na guerra, a dominação e o sadismo já são direcionados para o objeto. Sim. E o masoquismo seria a figura clínica principal, porque daí seria autodirigido, claro, essa destrutividade. Só que o Freud, nesse contexto do Homem dos Lobos, ele vai trabalhar muito
com a questão do sentimento de culpa, que ele vai começar a chamar depois de necessidade de punição. Quando ele faz a releitura lá do Dostoiévski, ele também traz isso. E lá no texto do masoquismo, esse de 1924, ele vai dizer que o masoquismo moral é o masoquismo típico das neuroses. E ele vai dizer que o sofrimento, por exemplo, do Dostoiévski, é um sofrimento moral. E o Freud, antes, né, ele sempre colocou a neurose em termos de uma problemática moral. Uhum. Por exemplo... a questão da culpa. Moral, sexual, civilizada e doença nervosa moderna. Uhum. Que a neurose seria ali um impasse entre o desejo, seja sexual ou agressivo, mas a civilização também tem a ver com isso, né? Mas que tem um problema moral. Aliás, a definição mais genial que o Freud tem de neurose, já que a tua primeira pergunta falar como é que a gente pode entender a neurose, é que a neurose é uma covardia moral. Sim. Né? Por que covardia moral? Que termo estranho, Freud está sendo indelicado, você está xingando alguém. Não. Covardia moral no sentido assim que o neurótico se acovarda diante do desejo. Claro. Ele não sabe o que fazer, não sabe como administrar. Então, a moralidade social, ela vai ter diretamente a ver com sintomas e tem relação com a espécie de covardia diante ali das normas vigentes, ou de como administrar o seu desejo e por aí vai, né? Então, o Freud sempre teve na neurose essa ênfase na moralidade. E depois ele vai dizer que o masoquismo típico da neurose é o masoquismo moral. E ele já fez toda essa inversão, né? Então aqui a gente poderia pensar que o obsessivo, na verdade, ele também é um grande moralista nesse sentido. E com certeza. Que se a gente vê lá a frase do parcimonioso, etc., toda, né? E toda a questão de que ele seria um grande homem dentro da civilização ou um bandido. Né? Então, toda a ruminação, a autopiedade, a autorrecriminação, a culpa, né? Os rituais de expiação ali do neurótico obsessivo, eles entrariam no que o Freud denomina lá como masoquismo moral. Claro, Freud trabalhou muito, escreveu muito. Sim. Obviamente ele não teria condições de rever todos os textos dele, mas é possível que a gente pudesse reler o caso do Homem dos Ratos, por exemplo, ou essa cena do suplício, na chave do masoquismo moral. Que isso, por exemplo, está no Homem dos Lobos, ou no Dostoiévski, ou outros momentos posteriores do Freud. Por que isso clinicamente é importante, né? Porque senão eu vou dar uma volta enorme sem dizer o que eu prometi que ia dizer. Né? Porque transferencialmente, se a gente entende um caso como neurose obsessiva e trabalha, digamos assim, demais em cima da agressividade, que essa agressividade se precisa, enfim, suavizar ou abrir mão dela, ou enfim, ou que seja ali que for o proposto. Se a gente enfatiza muito a agressividade, o risco é que a gente incremente a culpa. Claro. E talvez a chave de leitura mais importante seria pelo masoquismo moral e não necessariamente a agressividade. Né? Então aqui isso nos proporcionaria uma estratégia clínica diferente. Diferente, muda a técnica. Uma outra abordagem. Uma outra abordagem, um outro entendimento. Que seria, digamos, eventualmente, ao invés de fazer uma interpretação da agressividade, até fazer uma interpretação que ali existe um convite para que a gente ocupe esse lugar moralista em relação à agressividade. E isso certamente incrementa ali o sentimento de culpa, a autorrecriminação, né? Bom, isso talvez aconteça com qualquer caso clínico, de qualquer estrutura clínica, mas, assim, falando isso um pouco por alto, assim, de uma forma mais especulativa, parece que as análises de neuróticos obsessivos tenderiam a ser muito longas ou muito intermináveis. Sim. Por não conseguir sair desse enrosco. Sim. Né? Então, essa talvez pudesse ser uma possível chave. Você está falando de uma possível saída. Uma possível saída. Pegando lá o seu sem saída. Sem saída é uma possível saída. Uma saída possível seria essa de trabalhar a questão do masoquismo moral, né, na neurose obsessiva, né? Claro, tem outras, né? Tem outras que são interessantes também, outras, digamos,
Pelo menos que... Eu vou compartilhar um pouco, assim, daí do meu jeito. Tem que ver se isso serve, né? Para quem serve ou não. Mas, por exemplo... falando aí da doença da dúvida, né? Digamos assim, da impossibilidade de chegar a uma conclusão. Tomar uma decisão. Caso ou... Compra fulano, bicicleta. Não compra bicicleta, ou me demito, ou... é um conflito típico, assim, né? E muitas vezes... talvez a gente possa... Olha, mas o que tu acabou de dizer já tem uma conclusão. Porque daí a gente tira do campo da dúvida. No sentido que, não, aqui já está dito. Né? É muito interessante que, de novo, isso poderia acontecer em qualquer estrutura clínica, mas eu acho que acontece muito em sessões com neuróticos obsessivos. Daqui a pouco a gente faz uma intervenção que tem uma sacada que é muito interessante, assim, que dá um efeito, a gente viu que deu um efeito. E logo em seguida começa a se desfazer, começa a vir um contraponto, e aí talvez ali a gente devesse acabar a sessão. Quando teve a intervenção, entrou, a gente cruzou a bola na área e foi gol, a gente poderia, para não perder, para não desfazer no enrosco obsessivo, ali, por exemplo, a gente poderia concluir uma sessão. Né? Ou pelo menos apontar, não, mas tal coisa... Não que a gente não vá continuar escutando e o conflito tende a voltar, mas, digamos assim, de não acompanhar o analisante na impossibilidade de tirar conclusões. Que a gente precisa marcar conclusões. Sim. Né? Sim. E que não acompanhar o obsessivo nessa impotência de decidir, de chutar gol, ou de, enfim, colocar em prática algo, claro. Né? Alguns dizem, eu sou muito bom de planejamento e muito ruim de execução, né? Isso costuma aparecer dessa forma, assim, né? Tem uma outra coisa que também tu fosse falando, que também tem a ver com a necessidade de cumprir o desejo do outro. Né? A expectativa do outro. Acho que até no Homem dos Ratos isso aparece, né? Assim, bom, ele vai cumprir o desejo do pai ou o desejo dele, né? Por a qual mulher ele vai se dirigir, né? Isso é muito forte, né? Então, na clínica também certamente aparece, né? Na transferência, contra transferência, enfim, é cumprir o desejo do outro. Que pode vir como é que eu agrado o meu analista, né? Que pode ser uma performance de me colocar inteligente, ou até de... dizer o que ele quer ouvir. Entender como é que funciona a psicanálise, enfim. É claro que isso de, digamos, o que querem de mim, né? Vale para além da neurose, inclusive, mas é típico da posição neurótica em relação ao desejo. E, especificamente, na neurose obsessiva, né, o Lacan até brinca que o neurótico obsessivo, ele é um bom funcionário do pai. Vamos dizer, ele chega a usar essa expressão em algum momento, que ele trabalha muito, né? Isso também acaba tendo a ver com um certo senso de... Muitas vezes com um certo senso de injustiça, de que, olha, como eu faço isso, faço aquilo, faço tão bem feito, com tanta minúcia, com tanto detalhe, ou entrego tanto, mas são os outros que gozam a vida. Sim. Eu tô por último na fila. Eu sou o tarefeiro. E isso... prazer é pro outro. Isso, eu fiz tanto, mas não chegou a minha vez. Não é eu que aproveito. Bom, mas eu também tô preocupado com essa entrega, tô ali de funcionário do outro, né? Eu também me coloco nesse lugar. Faz parte do encaixe ali desse jogo, né? Então, tem uma posição específica ali que eu diria em relação ao grande outro, né? Mas para a gente ficar aqui no Freud, né? Que a dúvida, ela trabalha para que eu não possa realizar, para que eu não possa avançar, né? Então, teria esse impasse, assim, né? Sim. Não, é bem importante tudo isso que tu vai trazendo, né, Sander? Porque é uma forma da gente aprofundar, né,
se dá conta, assim, da dificuldade de tratar esses pacientes, mas que tem saída, né? Eu acho que é abrir possibilidades de tornar esse paciente mais analisável, né? Sim. Olha, uma delas, inclusive, é humor, né? Aproveitando que a gente está num papo leve, assim, né? Que é a característica, né, de conversar, como a gente está aqui no podcast, né? Que, claro, aí também vai do nosso estilo, da sensibilidade, também da gente não brincar demais, para também não ficar uma coisa, digamos assim, também dá para resistir através do humor, é isso que eu quero dizer, né? Sim. Mas que no geral, e às vezes as piadas mais escatológicas, para aproveitar o termo que a gente também colam bastante, né? É um jeito que eu acho que... Eu penso que, no geral, funciona bem. Em algum caso de neurose obsessiva, talvez possa ser uma estratégia bem... Me ocorre também importante, o jogo de palavras, né, que é muito próprio do Lacan, até o jogo de palavras, né, o lúdico que possa ir aparecendo ali. Sim. Né? O neurótico obsessivo, ele... claro que... ratear a dívida, ratos e tal, né? Tudo isso que... mas um contraponto, ou sei lá, um cuidado também que a gente tem que ter, porque se ele entende bem o método, ele também já começa... também é possível de usar as sequências associativas também para não chegar a conclusão nenhuma. E ser um ótimo analisante, num certo sentido, mas também não sair do lugar em outro. O Freud fala disso, inclusive, na abertura lá do caso do Homem dos Lobos. Sim. Que é possível também ficar entrincheirado nisso. Né? De ser muito inteligente, compreender o método, ter uma entrega para o método, trazer muitas associações muito ricas, mas se manter afetivamente... impenetrável. Assim, não concernido naquilo que está falando. Né? Embora as sacadas sejam boas, posso não estar implicado, afetivamente implicado. Não né? tem uma conexão com afeto. Não ter uma conexão com afeto, como a gente costuma dizer. Né? Então, esse é um problema que aparece no caso do Homem dos Lobos, especificamente. O Freud, acho que não lembro de trazer isso no Homem dos Ratos, mas isso a gente pode observar isso clinicamente. Né? Então, também é um cuidado. Né? Assim, nesse sentido... O humor, quando a gente consegue fazer de forma desconcertante, ou surpreendente, ou enfim, né? Ele talvez o que a gente tem que ter cuidado nos jogos de palavras é o excesso de intelectualização. Sim. Né? Para resumir, né? E isso... Tem que ser a dose certa, porque senão corre o risco de também cair no mesmo. Também tem o... Né? Claro que a gente vai trabalhar com a palavra ou com o significante, enfim, tem diferença entre eles, mas não é a discussão aqui do momento, mas que também existe um cuidado para que isso não recaia numa análise interminável. Sim. Sim. Bom, Sander, eu acho que a gente pôde adentrar, né, bastante nesse tema. Acho que a importância de tu trazer e descrever um pouco o Homem dos Ratos, né, para quem não tem essa leitura ainda, né, deu para poder fazer esse link entre a teoria e a clínica, né? Acho bem importante. A questão do masoquismo, né? Acho que tu deu os inícios, né? Mas que nós vamos ter um outro momento para falar mais sobre isso. Então, acho que fica o gostinho de quero mais, né? Em relação a esse tema, mas de qualquer forma, assim, a importância do que tu está trazendo, né, da leitura e das possíveis saídas. Eu acho que é isso que a gente está falando, as possíveis saídas para tratar esse paciente e aliviar o sofrimento, né, o entendimento e, obviamente, para uma busca de uma saída, uma saúde mental melhor, né, mais adequada. Então, queria ver contigo, assim, tu gostaria de concluir, falar alguma coisa que tu tenha deixado por fora, por fora, enfim, né, como últimas palavras, assim, para a gente poder encerrar. Sim.
Bom, teria muitas coisas, né? Que a gente poderia, enfim, conversar muitas horas aí sobre o assunto. E tá bom o papo, tá fluido, assim. Então, para mim, foi ótimo. Vou mais agradecer, né? Do que acrescentar. Dei um spoiler aí do masoquismo, né? Ou desse trabalho que tá vindo aí. Né, se a gente voltar a conversar, acho que a gente vai dar pano pra manga. A gente até pode retomar um pouco a neurose obsessiva nesse sentido, né? E isso que tu comentou das saídas, né? Que foi uma palavra ali que tu marcou algumas vezes e que a gente começou a falar desde o início lá. Que, inclusive, é por isso também que eu comentei que os casos do Freud são muito interessantes, porque ele mostra os tropeços ali, mostra os impasses, que justamente a gente precisa enxergar os problemas para que a gente possa criar saídas, né, para esses problemas. Então, se eu vou numa jornada ou, enfim, em uma discussão psicanalítica para um público interno ou para um grande público, né, eu me incomodo um pouco com os cases de sucesso, né? Porque, no geral, eles são estéticos, assim, interessantes, né? Não digo que sejam desagradáveis, vamos dizer assim, pelo contrário, até são bastante agradáveis. Mas talvez eles nos coloquem a pensar pouco. Claro. Por falta de problemas. Exato. Né, a serem, acho que dá pouca discussão, e aí talvez a gente fique mais no nível do elogio, da troca de figurinhas, que é bom, que é caloroso, de certa forma. Do narcisismo de cada também, um de nós. Também, sem dúvida. Mas que ele não nos faz avançar muito. Né? Então, acho que é melhor que a gente saiba formular ou entender, formular problemas, para que a gente possa ter discussões daí mais interessantes e tal, né? Então, acho que esses casos também são bons nesse sentido, né? Eu acho que por aí a gente pode, né, aproveitar aquela frase que diz assim, bom, a resposta é a morte da dúvida. Isso. Né? Então, eu acho que essa foi uma grande genialidade do Freud, assim, ele não deixou de falar dos seus impasses, das suas dificuldades, enfim, o que dá uma abertura para a gente seguir pensando, né? E isso tu faz muito bem, né? Eu acho que essa ideia, assim, pesquisador, estudioso, escritor, que bom que tu compartilha através da escrita conosco, e hoje, por exemplo, através do Pode Criar, né? Isso é muito importante e admirável, né? Te agradeço muito pelas palavras aí, pela parceria de sempre, pelo bate-papo. Sim. E continuamos. Bom, pessoal, então aqui fica, né, a dívida, já que esse foi o tema, né, de seguirmos tratando a questão da neurose fóbica, né, e também o masoquismo, que vamos contar com o Sander ao longo deste ano, tá? Sander, minha gratidão, né, e seguimos a parceria. Valeu, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tá bom.